O tópico 9.3, o que é log format? Log format é uma forma de configurar os formatos de logs através de campos pré-definidos, criando nomes para representar esses formatos. Então, o log format ele cria nicknames ou apelidos para a formatação dos logs, evita poluir as configurações de virtual hosts e dá flexibilidade para criar diversos logs com formatos diferentes. Você pode customizar um log que você se sinta mais à vontade de analisar no seu servidor, e pode dar um nome para esse log, ou seja, um apelido, e depois você fazer referência a ele na configuração do seu virtual host. Então, o tópico 9.4, log formats padrões. Estes são os formatos de log padrões que já vêm configurados pelo Apache. Então, quando você instala o Apache, ele já vem com alguns logs, né, padronizados, né? Um deles é o Combined, o outro é o Common, o Referer e o Agent. Então tá aí o Combined, tá? Que é essa string aí gigantesca, tá? Que a gente vai analisar ela direitinho. O Common e o Referer e o Agent. Tópico 9.5, string de formatação. Cada campo da string de formatação tem um significado. Então vamos analisar o log format Combined e um exemplo de entrada no registro de log real. Então tá aí, a gente vai analisar o log chamado Combined. Então você já deu para perceber aí como se customiza um log, né? Então você coloca a palavra reservada log format no início, tá? Coloca a string do log format e depois lá no final você dá um nome para esse log, né? No caso aí o que vem padrão é o Combined, né? Que é o maior, então a gente vai analisar ele. Então tá aí o log format, o registro do log, a análise embaixo, né? Então o 10.0.1.2 na formatação é representado pelo sinal de porcentagem H e ele significa o host remoto, ou seja, o host do cliente que está fazendo a requisição. Então lá o porcentagem L é utilizado pelo Identification Protocol. Você vê que como ele bota um sinal de menos, né, ou hífen, quer dizer que ele não conseguiu retirar essa informação. Geralmente é quando algum módulo está faltando. Então, de repente, o módulo não está configurado, então ele não consegue retirar aquela informação. Percentual U, ele retornaria, no caso ele não vai retornar, porque tem o hífenzinho, ele retorna o nome do usuário logado. Somente o mod-alt configurado, ou seja, somente se você tiver o módulo mod-alt configurado e instalado. Então, percentual T, que é o padrão de formato de data em inglês para o registro de request, tá? Então, essa requisição foi feita no 22 de março de 2020, às 15h35, tá? No fuso horário 00. O percentual R, que é a requisição propriamente dita, né? O request HTTP, tá? No caso aí ele está pedindo aí de um GET, ou seja, solicitando lá um favicon, tá? .ico, ou seja, o íconezinho que fica ali na aba do navegador. O 404 é o status do código HTTP, então ele retornou aí um not found, tá? Se fosse 200 seria ok. O percentual B, que seria os bytes, então quantidade de bytes retornados pela requisição. O porcento referer, que no caso aí está o HTTP, www.localhost, tá? Página de origem da requisição. Esse referer é um pouco diferente dos outros campos, tá? Porque ele pega a informação do header da requisição HTTP, ele vai lá e pega essa informação, ou seja, não é dele a informação, ele vai lá e pega do header e coloca aí, por isso que está entre chaves. E outro também igual é o percentual user agent, tá? Que ele vai identificar qual o navegador que fez essa requisição. No caso aí é o Mozilla 5.0, então a identificação do software cliente que originou a requisição, tá? O user agent também é outro parâmetro recuperado do header da requisição HTTP. Tá? Então ele vai lá no header da requisição e pega aí essa informação que é representada aí, digamos assim, por essa variável, aí, a user agent. Bom, tópico 9.6, criando um log format. Para criar um log format, edite o arquivo /etc/httpd /conf/httpd.conf. E na linha que carrega o módulo log config module, configure seu log format. Depois não esqueça de mencionar seu log format criado no virtual host e reiniciar o Apache. Então, o que eu fiz? Eu fui lá dentro do diretório lá do Apache, que é o etc httpd.conf, tá? Editei o httpd.conf e lá nas linhas, tá, do log format padrão, lá embaixo eu coloquei o meu log format, ou seja, eu coloquei a palavra log format e coloquei a string lá de formato, tá? Host,
percentual H, botei lá hífen, tá? Data e hora, e percentual T, e dei um nome para o log format, que é o meu log. Depois disso eu entrei lá no diretório de configuração dos virtual hosts, tá? Que é o etc httpd confd. Editei o meu conf do virtual host video page, no meu caso ali, né? E lá no custom log eu coloquei lá embaixo lá o nome do meu log format, que é o meu log, ou seja, todos os registros de acesso, tá, vão seguir agora esse padrão aí, tá, do meu log. Então depois eu dei uma olhadinha lá, reiniciei o Apache, é claro, né? Depois eu dei uma olhadinha lá no var log httpd, que é onde o Apache coloca lá os registros de logs de acesso e de erro, e pedi para dar uma olhada no log de acesso, e você viu lá que já vem com o formato que eu informei no arquivo de configuração do Apache. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.